A paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Jesus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações que se encontra no livro de Mateus, capítulo de número 4 e versículo de número 1, que diz assim: A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo, e depois de jejuar 40 dias e 40 noites teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo, e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos seus anjos ordenará o teu respeito para te guardarem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. Respondeu-lhe Jesus: Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e lhe disse: Tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Com isso deixou o diabo, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Nós vamos observar, irmãos, que Jesus, logo após estar 40 dias e 40 noites em um deserto, ele teve fome. Logo após ele estar ali em um propósito com Deus, ele nos mostra que ele veio como homem à face da terra, quando ele diz que tem fome, quando a palavra do Senhor nos diz que ele teve fome. E a Bíblia diz que o diabo se aproximou para tentar a Jesus com a permissão de Deus, porque Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto. Eu quero que você entenda que tudo que você está passando, eu volto a repetir para você entender, tudo que você está passando é permissão de Deus. Deus está no controle, Deus está vendo tudo, os olhos de Deus estão fitos sobre você, eles estão te observando. Não pense você que Deus te abandonou, que Deus te esqueceu, porque Jesus estava passando por esse processo. Jesus foi levado até o deserto para ser tentado pelo diabo, pelo Espírito. O Espírito Santo levou Jesus até aquele lugar, e o Senhor está dizendo para você: eu estou no controle de todas as coisas na sua vida. Você pode estar passando por um grande deserto, por tentações, por vales, mas o Senhor está no controle, assim como o Senhor Deus estava no controle daquele deserto em que Jesus estava. O Senhor também está no controle de todo esse processo que você está enfrentando. Nós vamos observar que o diabo começa a tentar Jesus ali, para que Jesus transforme aquelas pedras em pães, porque ele sabia que Jesus estava com fome, como eu falei, como um homem que ele veio à terra, 100% homem e 100% Deus. Ele tinha fome, ele tinha necessidades, e o diabo tentou ele na necessidade, mas Jesus teve sabedoria, e Jesus, ele não abriu mão do propósito por um momento. O Senhor manda eu te dizer: cuidado, não abra mão do propósito, não abra mão de uma vida por causa de um momento que é passageiro e que vai fazer com que você perca tudo que Deus tem para você. Porque se Jesus aqui mostrasse o seu poder, se Jesus aqui respondesse à altura, se Jesus aqui quisesse mostrar para Satanás alguma coisa, ele perderia a sua razão. E Deus está dizendo: ei, não perca a sua razão. Se preciso for, silencie, se preciso for, repreenda. Jesus disse para Satanás: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Ou seja, eu sei que eu preciso me alimentar, é isso que Jesus estava dizendo. Eu sei que eu preciso do alimento, mas eu não vivo só do alimento físico, eu vivo do que sai da boca de Deus. Eu não vivo do que eu vejo, eu vivo do que eu acredito. É tempo de você viver daquilo que você crê e não do que você está vendo, porque às vezes nós esperamos ver muitas coisas acontecerem para crer que Deus realmente faz, que Deus pode mudar a nossa vida. E Deus está dizendo: não, minha filha. Deus está dizendo: não, meu filho. É ramandore canta lamanchurabai arrasto. E é tempo de você acreditar, é tempo de você crer naquilo que é impossível mesmo, porque Jesus deixou bem claro: eu não creio naquilo que eu posso ver, eu não creio naquilo, aleluia, que é palpável, naquilo que me alimenta, mas daqui a pouco eu sinto fome de novo. Eu creio na palavra que foi liberada, que me alimenta, e eu nunca tenho fome, porque eu estou alimentado por ela. Jesus estava alimentado pela palavra. Isso é importante, você está alimentado com a palavra de Deus.
Você está alimentado com aquilo que Deus fala com você. Porque muitas vezes, irmãos, a gente só quer saber das coisas mastigadas. A gente não quer ler a Bíblia. A gente não quer ler a palavra. E você vai observar que Satanás, ele é astuto. Ele tentou Jesus dentro da palavra. Ele usou de astúcia ali, naquele momento. E muitas vezes ele vai fazer assim. Ele vai tentar na palavra. Ele vai tentar com que a gente, aleluia, não vivencie os projetos de Deus dentro da palavra. Ele vai dizer assim, mas se você é filho de Deus, por que você está sofrendo? Se Deus te chamou, por que você está passando por isso tudo? Logo agora que você serve a Deus, logo agora que você verdadeiramente, né, entregou sua vida, agora você está passando por isso? Muitas vezes vai ser assim, irmãos. Ele vai tentar para que você desista, para que você olhe para trás, mas Jesus estava alimentado da palavra. Ele disse, ó, nem só de pão vai ver o homem, não, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, aquilo que Deus fala, é o que Deus fala que alimenta. Não é o que o cenário mostra, não é o que você humanamente falando pode contemplar. Aí você vai observar que o diabo, ele não desiste, e ele levou Jesus à cidade santa e colocou ele sobre o pináculo do templo. Ele disse, se és filho de Deus, atira-te daqui abaixo, porque está escrito, olha só, porque está escrito, aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem. Ele já usou as escrituras aqui. Primeiro ele usou a dúvida para tentar Jesus, dizendo, se és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Aí Jesus respondeu ele dentro da palavra. E quando Jesus responde ele dentro da palavra, ele já age ali com astúcia. Ele já faz o quê? Ele diz assim, ó, como eu falei aqui, você pode se atirar daqui para baixo, porque Deus vai dar ordem aos anjos dele, porque está escrito. Está escrito que Deus vai dar ordem aos anjos dele ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Ele usou a palavra também para tentar Jesus, para tentar com que Jesus caísse naquela tentação. Mas Jesus estava alimentado da palavra, ele sabia o que via verdadeiramente do céu e o que não vinha. Cuidado com aquilo que diz que é de Deus e não é. O Senhor está dizendo para você, cuidado, porque muitas vezes tem pessoas que usam, né, dizendo que é a palavra de Deus, mas não é verdade. Muita gente diz que verdadeiramente vive a palavra, mas não vive. Que os teus olhos possam estar abertos, que os nossos olhos possam estar abertos, porque aqui você vai observar que Satanás usou a palavra, mas de uma forma distorcida. E quantas pessoas, para ganhar aquilo que precisam, que querem, estão usando a palavra de uma forma distorcida para tentar distorcer o evangelho, para tentar distorcer a palavra de Deus, para dizer que tudo é legal, que tudo pode, que tudo... E não é assim. Satanás queria que Jesus colocasse Deus à prova, que Jesus ali naquele momento colocasse Deus, se lançasse dali para que Deus mostrasse o poder. Ele queria todo o tempo que Jesus mostrasse o poder. Você não precisa mostrar nada para ninguém. Você não precisa sair mostrando para as pessoas se você é de Deus, se você não é. Quem testifica é Deus. Quem mostra é Deus. Jesus não precisava mostrar. E sabe o que foi que Jesus disse? Versículo de número 7. Respondeu-lhe também, está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Não tente a Deus, aleluia. O diabo distorceu a palavra para que Jesus tivesse uma falsa, sabe? Uma falsa segurança. E às vezes é assim, irmãos. Ele diz algumas coisas para que você tenha uma falsa segurança e para que você desista dos propósitos de Deus na sua vida. Mas que nós possamos ter sabedoria de saber o que é de Deus e o que não é, de saber discernir o que provém do céu e o que não vem. Porque tem coisas que não provém do céu, e principalmente quando fala contra a palavra, porque tem gente que pega um versículo e faz aquilo como ela quer e como ele quer, contra a palavra do Senhor. É isso que Satanás fez aqui com Jesus. Ele tentou com que Jesus parasse a sua missão, aquilo que ele foi chamado para viver, a missão, o seu propósito, realmente distorcendo a palavra para que Jesus descredibilizasse a palavra. Para que Jesus dissesse, não, ele está falando dentro da palavra, mas não. Ele está falando o quê? O que ele está dizendo? Vai contra o que o meu Deus manda eu fazer? Vai contra? Quantos hoje, irmãos, nessa época, nesse século, nessa era, estão usando a palavra distorcida para fazer o que querem? Para fazer seus próprios desejos, suas próprias vontades. A Bíblia diz que tudo é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não posso fazer tudo. E Jesus entendia sabiamente isso, e ele disse, não. Eu não vou tentar ao Senhor, meu Deus. Eu não vou fazer aquilo que você está me ordenando fazer, mas está fora da vontade do meu Deus. Está fora daquilo que o meu Deus me chamou para fazer. Então tenha convicção do que Deus te chamou para fazer. Você vai ver aqui no versículo de número 8. Levou ainda o diabo a um monte muito alto. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares.
Você vai observar que ele promete a glória. E quantos estão, né, distorcendo a palavra, estão fazendo as coisas que querem, aleluia, mas dizem que vai ter, né, uma recompensa. Satanás coloca que vai ter uma recompensa, abre uma porta e a pessoa vai de bandeja. Então tome bastante cuidado com as portas que se abrem na sua vida, com aquilo que pode te levar para longe de Deus. Eu não estou falando com portas que Deus abre, eu não estou falando com honras que Deus nos entrega, mas sim com portas que se abrem na nossa vida para tentar nos afastar de Deus, porque essa porta que Satanás estava querendo que Jesus entrasse, que ele estava abrindo, era uma porta realmente para que Jesus negasse o nome de Deus, para que Jesus se entregasse aos deleites desse mundo, a honra desse mundo, a glória desse mundo, e ele não cumprisse o seu propósito, e ele não cumprisse aquilo que Deus tinha com ele na terra. Então tome bastante cuidado, porque o inimigo ele vai tentar para que você não viva os propósitos de Deus. Ele vai tentar abrir portas na sua vida, ele vai tentar abrir caminhos para você, ele vai tentar colocar diante de você pratos, sabe, coisas que aos seus olhos humanos é maravilhoso, mas o final é de morte, é de destruição. Você vai observar que ele disse: eu te dou tudo isso, os reinos do mundo e a glória deles. Se você prostrado, só se prostre e me adore. Ele só queria isso, mas Jesus, aleluia, estava alerta, e Jesus disse: retira-te, Satanás, aleluia, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. É só a Deus, é só a Jesus, aleluia, que nós devemos dar culto. Que possamos tomar esse exemplo, que o Senhor seja engrandecido, que o Senhor seja exaltado no nosso meio, que não haja, aleluia, brecha para o inimigo entrar, para que a gente venha se prostrar, porque às vezes o inimigo ele não quer que você se prostre diante dele, ele não vai aparecer de chifre e rabo para você se prostrar diante dele, não. Ele vai lançar coisas no teu caminho para que você se prostre, para que você abra mão do que Deus tem contigo. E através dessa palavra Deus disse para você: grande é o propósito que eu tenho para fazer. Quando Jesus estava prestes a cumprir um grande propósito, quando Jesus estava prestes a iniciar o ministério dele, foi que isso tudo aconteceu. Então quando está prestes a acontecer algo grande na sua vida, vai vir muitas coisas, vai vir muita gente dizendo que pode tudo, vai vir muita gente com palavras que não é verdadeira, vai vir muita gente dizendo: não, pode ir por esse caminho aqui, porque Deus é amor, Deus é tranquilo. E não é assim, irmãos. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus perfeito, Deus é um Deus santo, Deus é um Deus poderoso. Que nós possamos entender que Deus, aleluia, ele é o nosso Pai, ele é o nosso amigo, mas ele também é o nosso Senhor, ele é o Deus de tudo, aleluia. Não existe nada nessa terra que não esteja debaixo do controle dele, ele está no controle de todas as coisas. Então que você possa estar, aleluia, atento, porque grandes coisas tem o Senhor para fazer na sua vida. O inimigo está querendo roubar, ele tem realmente tentado colocar no seu caminho coisas para tentar distrair você, para tentar roubar o propósito que Deus tem contigo. Mas o Senhor está dizendo para você: assim como Jesus foi aprovado e os anjos vieram e serviram a ele, os anjos também vão te servir, porque tem uma aprovação de Deus chegando. Deus vai te aprovar durante essa prova, Deus vai aprovar você durante esse processo. Você vai observar que primeiramente o diabo queria que Jesus transformasse as pedras em pães, porque sabia que Jesus estava com fome. Ele não vai te entregar algo, ele não vai vir com algo que ele sabe que você não gosta, ele vai tentar você naquilo que ele sabe que você gosta e que você pode cair. Depois Satanás já veio tentar na palavra, dizendo que estava escrito, querendo distorcer a palavra de Deus. Então tome cuidado. Se você vê alguém querendo usar a palavra de Deus para benefício próprio, querendo usar versículos dizendo que pode tudo, que tudo é liberal, não, Deus não é assim, irmãos. Deus, ele é um Deus santo, Deus, ele é um Deus justo. Isso que Deus, aleluia, te ordenou a fazer para glorificar o nome dele. E aquilo que as pessoas estão falando, vai lá, faça, que nada, isso é bobagem. Se for para glorificar o nome de Deus, se você vê que verdadeiramente não tem nada demais, que está dentro da palavra, você pode fazer tranquilo. Mas se você olhar e ver que aquilo ali é astuta cilada do inimigo, caia fora, não fique não, porque às vezes ele vai usar até da palavra para tentar provar você, para tentar colocar você em laços, para que você venha assim, ó, ter sua mente contaminada, sua mente distorcida da palavra de Deus e fazer aquilo que ele está ordenando que você faça. Então vigie naquilo que você tem ouvido e tem visto. E você vai observar também, aleluia, que o inimigo ele tentou Jesus na fama, no poder. Cuidado com as portas que se abrem, cuidado com as pessoas que te convidam para algumas coisas, se é para a glória de Deus, se Deus deu um aval. Sempre pergunte para Deus, faça como Davi. Tudo que Davi ia fazer, Davi antes consultava o Senhor, consulte a Deus. Uma porta se abriu, Senhor, eu vou, não vou, é para a glória do teu nome ou não é? O inimigo está querendo armar alguma coisa ou não? Me revela, me mostra. E ali Deus vai te mostrar, e se for para você ir, Deus vai confirmar, vai testificar e vai te levar, e você vai em paz e vai voltar em paz. Porém, se não for para você ir, o Senhor vai fechar as portas e não vai permitir, vai criar uma situação para que você não vá. Jesus teve essa
sabedoria, de saber o que era a voz de Deus e a voz do inimigo, que você possa saber o que é a voz de Deus e a voz do inimigo, porque ele é astuto, é como eu falei, ele não vai vir de chifre, rabo, de cara feia, rangindo os dentes pra você, não. Ele vai vir de uma forma sutil. Já dizia minha avó que ele vem com sapatinho de algodão. Então que possamos vigiar, que haja vigilância, porque grande é o propósito que Deus tem para cumprir na tua vida. Deus trouxe pessoas aqui para te dizer que grandes propósitos estão prestes a acontecer na sua história, mas você precisa vigiar. Declare comigo: eu vou vigiar nesse tempo que eu estou sendo provada. Eu vou vigiar nesse tempo que eu estou sendo provada. Jesus estava sendo provado para ser aprovado. E você está sendo provada para ser aprovada. Você está sendo provado para ser aprovado. Porque Deus, Ele diz para você, depois desse deserto, tem anjos que vão te servir. Versículo de número 11. Com isso o diabo deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. O diabo teve que o deixar. O diabo teve que sair para os anjos chegar, porque Deus o aprovou, porque Deus aprovou Jesus, porque Jesus foi sábio, Jesus teve sabedoria e discernimento. Eu quero profetizar sobre a sua vida, discernimento para você saber o que é de Deus e o que não é, para você saber o que é do Senhor e o que não é, que você não coma tudo que te entregarem, tudo que vier nas suas mãos, não, mas primeiro analise, primeiro peça a Deus o discernimento para você saber se você pode se alimentar com aquele maná ou se você não pode, se aquilo ali provém dos céus ou se não provém. Se você crê nessa palavra, declare amém, Deus vai te aprovar. Não esqueça, isso é um processo, é uma fase. Daqui a pouco vem uma aprovação de Deus sobre a sua vida. Vigie nesse período de tentação e de deserto. Que Deus te abençoe.